Olá, o meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje, dia 19 de novembro de 2021, nós refletiremos as leituras que o calendário litúrgico nos apresenta, o calendário litúrgico da Igreja Católica. Nos oferece a primeira leitura, tirada do livro do Macabeus, primeiro livro, e o capítulo é o capítulo 4, versículos 36 a 37 e versículos 52 a 59. O salmo é tirado do livro dos Crônicas, livro 1 dos Crônicas, capítulo 29, versículos de 10 a 12. E o evangelho de hoje é Lucas, capítulo 19, versículos de 45 a 48. É importante nós também falarmos um pouco daquilo que nós vemos aqui atrás dessa toalha, conhecida como aguaio, e este é como um poncho utilizado na Bolívia. Trouxe em 2004, quando eu tive a oportunidade de morar um ano na cidade de Cochabamba, fazendo parte da congregação dos missionários de Nossa Salete. Na época eu era seminarista e lá nós estávamos estudando o ano do noviciado. Nos representa muito a latinidade da nossa América Latina, da nossa América do Sul. E é importante também que esse colorido indígena possa colorir também a nossa vida. Assim como a mensagem de Jesus no dia de hoje nos mostra como que nós devemos dar sentido à nossa vida para além das estruturas físicas e frias, muitas vezes, dos templos dos dias de hoje. Jesus foi um tremendo crítico da estrutura, não só a estrutura material, mas sim a estrutura da maneira como se organizava os cultos, os ritos, os sacrifícios. Jesus não concordou com nada disso. E é importante nós lermos o texto de hoje, também nós fazendo uma reflexão um pouco mais crítica, porque às vezes nós lemos o texto de uma forma muito inocente. Nós pensamos ainda que Jesus, ao falar do templo, ele estava elogiando o templo, como se Jesus, nossa, fosse apaixonado pelo templo. Mas não é. Lucas suaviza a crítica de Jesus. Por que suaviza? Porque se Lucas fosse colocar na íntegra o que Jesus realmente via e sentia pelo templo, talvez os sumos sacerdotes ou as lideranças religiosas daquela época haviam eliminado Jesus antes dos 33 anos. Jesus provavelmente não tinha nenhuma simpatia pelo templo. Por mais que aqui nós encontramos em Lucas e vamos encontrar também nos outros evangelhos, em todos os evangelhos nós encontramos o relato que nós leremos. O importante é nós vermos que Jesus está para além do templo. Ele está para além das estruturas, além dos ritos. Jesus, ele sabia que o templo explorava, sim, o seu povo. Explorava o seu povo. E é interessante que Jesus não se deixa explorar em nenhum momento pelo templo. Jesus, ele mostra para aqueles e aquelas que o seguem que o templo vivo não é aquele templo que está lá na Judéia ou na cidade de Jerusalém, levado pelo rei Josias. E desde o ano, então, 642 até o ano 609, no reinado do rei Josias, nós temos o templo explorando as pessoas, em nome da religião, em nome de Javé, o nome de Deus. E é importante, então, nós percebermos que este rei Josias, ele vai levar o culto para Jerusalém e vai concentrar todo o rito do sacrifício, das oferendas, no templo de Jerusalém. Então todas as pessoas que viviam no território, na geografia da Palestina, eram obrigados, uma vez na vida, visitar o templo e oferecer sacrifícios. Meus amigos e minhas amigas, quantas vezes os 4 evangelhos mostram
Jesus oferecendo sacrifícios? Há uma só vez que em nome de Jesus ou para Jesus se ofereceu um sacrifício no templo. Foi o momento em que Maria e José foram a Jerusalém para que Jesus fosse circuncisado. Jesus mesmo, depois que atingiu a maturidade, e no mundo judeu era com 12 anos que já se tornava adulto, e com 30 anos ele poderia então ser mestre, por isso que Jesus, aqui teologicamente, ele assume a sua responsabilidade diante do povo e no mesmo tempo um novo ensinamento, uma nova perspectiva, melhor dizendo. Não é um novo ensinamento, é uma nova perspectiva dos ensinamentos que já existiam embutidos em toda a tradição do Antigo Testamento. Muitas vezes nós falamos do amor. Jesus ensinou, o amor já estava no Antigo Testamento. É só nós lermos dois textos que nos ajudam a entender o amor a Deus, que é Deuteronômios 6:4, e nós vamos ler, então, lá no livro do Levíticos, que também é um texto do livro do Pentateuco, Levítico, capítulo 19, versículo 18, que ele vai dizer, amar o próximo como a ti mesmo. Então Jesus, ele na verdade não inventou ou não desenvolveu os dois mandamentos, esses dois. Eles já existiam como princípios judaicos. Jesus dá uma nova perspectiva, ele dá um novo sentido. Ele descobre, ou seja, ele tira toda aquela carga ritualística que impedia que o amor divino e o amor humano se encontrassem definitivamente. E que o ser humano realmente vivesse a compaixão, a misericórdia e a justiça. Que eram os três, podemos assim, preceitos básicos da religiosidade ou da religião judaica. Depois, com o tempo, vocês podem então abrir a Bíblia lá no Antigo Testamento e ler este livro belíssimo, muito interessante para nós conhecermos como que os macabeus se organizam. É claro que, lembremos, sempre com cuidado, aquilo que dizia no dia de ontem, no dia 18 de novembro. Cuidado porque no primeiro versículo, já no dia de hoje, nós vamos encontrar assim, o primeiro versículo. A proposta de Judas e companheiros foi: agora que derrotamos o inimigo, vamos purificar e consagrar o templo. Derrotar o inimigo para o judeu era eliminá-lo. Eliminar é assassinar, matar o outro. Jesus não quer nada disso. Vejamos ou pensemos, Jesus não disse agrida o outro e aí ofereça uma oferta ou sacrifício em meu nome no templo. E hoje, será que Jesus pede para que nós também sejamos escravos de uma estrutura? O arcebispo sul-africano Desmond Tutu disse: Deus não tem inimigo. Olha que interessante. Este arcebispo, ele é da igreja anglicana. Lá na Bíblia, nós vemos Judas, que era um dos dos 5 filhos, melhor dizendo, de Matatias, que estava então no texto de ontem, do Macabeus, no dia de ontem. Aqui ele vai dizer que deviam derrotar, ou derrotamos nosso inimigo. Mas afinal, quais são os nossos inimigos? Tão fortes, né? Nos dias de hoje. Achar que o outro é meu inimigo. E eu, você, não podemos ser também inimigos? Quem é o inimigo? É interessante nós rompermos esta muralha de inimizade, como diz Paulo numa das suas cartas. Romper essa inimizade para que construamos um mundo, uma sociedade, uma comunidade com mais fraternidade. O ideal, a utopia de Jesus, de Javé, o Deus, podemos assim, judeu-cristão, é para que todos vivam e vivam em abundância. Não há inimigos, ou não deveria haver ou existir inimigo. Porque Deus, o Deus cristão, ou a divindade cristã, ele é tanto meu Deus e Deus do outro. E se nós achamos ou encontramos nesta divindade a paternidade e a maternidade, então nós não podemos nos deslocar uns dos outros com a inimizade. Porque senão
Rompemos, assim, a paternidade e a maternidade divina e o elo de fraternidade. Porque chamar o divino de elo paternal e maternal e o outro inimigo é romper no contexto de comunidade e no contexto de família. Porque Deus quer que todos nós nos juntemos e nos reunimos como irmãos e irmãs. E isso é muito forte no mundo judaico. O irmão e a irmã. E nós temos então que olhar o Antigo Testamento e aqui o livro de Macabeus para nós entendermos como que se viveu a fé e a resistência contra as forças, podemos dizer assim, dos gregos e depois contra os seleucidas, que também era uma denominação, ou era, podemos dizer, a continuidade, sem dúvidas, da força da cultura muito imposta do povo judeu. O povo judeu sempre foi um povo pequeno, bastante fácil para ser controlado, bastante fácil para ser conquistado. É só nós vermos dentro da literatura bíblica a quantidade de vezes que o povo judeu foi explorado. Então é importante nós vermos aqui que Jesus vai nos ajudar a entender que o templo ele não pode e não deve estar a serviço, por exemplo, do poder econômico, nem do poder jurídico, nem do poder político. Porque se ele fizer isso, por incrível que pareça, ele vai também explorar, oprimir e desumanizar o seu próprio povo. Leiamos o texto de hoje do Evangelho e aí nós veremos como que Lucas escreve mostrando um Jesus denunciando a corrupção do templo. O texto então diz assim: Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que aí vendiam. E disse: Está nas Escrituras, minha casa será casa de oração. No entanto, vocês fizeram dela uma toca de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os chefes dos sacerdotes, os doutores da lei e os notáveis do povo procuravam um jeito de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Este é o texto de Lucas. Se nós pegarmos o Evangelho de Marcos, que é o primeiro evangelho a ser escrito, Marcos capítulo 11, versículo 15 a 19, Mateus capítulo 21, versículo 12 a 17, Lucas, que é o texto que nós acabamos de ouvir, Lucas 19, versículos de 45 a 48, e também o Evangelho de João, capítulo 2, versículos 13 a 22, nós veremos que somente João utiliza a palavra Jesus pegou um chicote, ou pegou umas cordas e fez um chicote e começou a derrubar as mesas dos cambistas, ou seja, daqueles que levavam até o templo moedas de outros países que naquela época era proibido utilizar, porque se causava então a profanação do templo. Mas é importante aqui, já que o texto de Lucas não faz referência, mas eu quero aqui fazer um link com o Evangelho de João, por que que ele utiliza esta figura de linguagem que é o chicote com cordas? O chicote não é algo que nós conhecemos hoje para bater nas pessoas. Ou seja, batem animais. Mas no período colonial, no período da escravatura, se batia nas pessoas, se batia nos escravos. E lembremos que nós estamos já nas vésperas para lembrar o Dia da Consciência Negra, que é muito importante porque o Desmond Tutu é um sul-africano e ele nos ensina a pensarmos para além das estruturas, para além das inimizades. Afinal, o que causa as inimizades? Será que não são também as nossas infantilizações? Será que não são as nossas crianças interiores que não foram bem trabalhadas? Que nós ficamos bravos por qualquer coisa? Será que nós não deveríamos voltar atrás e fazer essa correção? Correção no sentido de olhar um pouco a nós mesmos e começar a ser um pouco mais adultos também na fé, na responsabilidade social, porque é importante nós percebermos que todos esses textos falam desta passagem, mas somente João fala
da questão das cordas e do chicote. A corda, naquela época, era um meio de se medir. Se media tudo aquilo que vendia. E os que estavam vendendo ali no templo, eles alteravam a medida. Eles alteravam o peso. Não é somente hoje que nós temos alteração de medidas e de pesos e, no mesmo tempo, o preço é supervalorizado. Naquela época já existia. O próprio Macabeus, o livro do Macabeus, ele faz uma denúncia àquelas pessoas que eram latifundiárias na época. Os ricos da época começaram a comprar o título de sumo sacerdote. No Antigo Testamento e até na época de Jesus, era incabível alguém ser sacerdote e sumo sacerdote fora da tribo de Levi. Mas no livro de Macabeus 1, nós já começamos a encontrar a corrupção, a propina. Pessoas de outras tribos e denominações comprando os títulos. Aqui nós vemos como que o templo ele está a serviço não mais do povo. O povo continua sendo explorado. Está a serviço da indignidade. Está a serviço não do divino que se faz presente no meio do povo, mas sim está fazendo parte e está no lado daqueles que querem mandar no povo, daqueles que querem usar a religião como benefício próprio. Nós temos um historiador, Flávio Joséfo, ele disse que cada animal ele passava no lugar de venda até 150 vezes antes de ser sacrificado. E cada vez que ele chegava naquele lugar de venda, veja, ele era vendido, revendido, revendido, revendido 150 vezes. Isso quer dizer que aquelas pessoas simples, muitas vezes humildes ou não, mas que não sabiam desta prática dos sumos sacerdotes, eles tinham a confiança de que aquilo seria oferecido como sacrifício, mas na verdade eles eram enganados, ou eram enganadas. Então é importante nós percebermos como que Jesus vai mostrar para os sumos sacerdotes, para os saduceus, para os anciãos, para também os doutores da lei, que eles estão equivocados, que eles não usam a religião, não usam a fé e não usam o nome de Deus para libertar as pessoas, mas sim para sacrificar o povo junto com o sacrifício que eles levavam até o templo. Então é importante, meus amigos e amigas, percebermos como que Jesus ele tem a coragem de dizer que o templo, com aquelas características, com aquelas práticas, com aquelas atitudes, na verdade era desnecessário. Era perder tempo ir no templo sem nós sairmos preenchidos com o divino. Jesus, mais uma vez, nos chama a atenção o quanto é importante nós descobrirmos este Deus que se faz presente no meio do povo para libertar o povo de todas as estruturas que impedem as pessoas de serem gente, de serem pessoas humanas. Jesus, aqui apresentado por Lucas, é um Jesus completamente profeta. É um Jesus completamente, podemos dizer assim, revolucionário. Por que revolucionário? Porque ele não aceita nenhum tipo de traição da parte das autoridades com Deus e o povo. Quantas vezes hoje nós vemos lideranças religiosas omissas e até covardes, porque usa das fragilidades humanas e principalmente daquelas fragilidades mais delicadas, como doença, como às vezes o desemprego, ou a necessidade da família ou da própria pessoa, e eles dizem que vão oferecer o mundo e fundo, tudo no campo econômico. Jesus não negocia economicamente. Meus amigos e amigas, você pode doar o que você quiser para a igreja, mas a nossa salvação, o amor de Deus, ninguém compra e também ninguém vende. Por quê? Porque ele é a gratuidade. É importante nós falarmos, mais uma vez, já que nós comentamos em outros vídeos também,
tudo aquilo que nós recebemos de Deus ou do divino, o Deus de Jesus, é pela graça. Ou seja, é pela gratuidade. Ele não vê o ser humano porque ele é assim ou porque ele é assado. Ele vê o ser humano porque ele o criou. Porque este ser humano é a sua criatura. Que Jesus nos ajude a pensarmos e meditarmos que cada um de nós, hoje, somos este templo vivo. E Deus habita em cada um e em cada uma, sem distinção. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Que Deus nos abençoe a todos e a todas. Um grande abraço.